Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso 29º episódio que vai tratar aí do primeiro Grand Slam do ano, o Australia Open, Grand Slam aí que chega cheio de polêmicas, no caso Novak Djokovic. Será que ele vai jogar? Será que ele não vai jogar? A gente não sabe ainda, né? Saiu o sorteio, teve julgamento, várias polêmicas, a novela se arrasta aí. Estamos aí na quinta-feira à noite gravando esse podcast, a gente não sabe ainda se Djokovic será deportado, se ele vai jogar a primeira rodada do Australia Open, sabendo que o Grand Slam preferido e onde ele leva mais vantagem é na Austrália. Se Djokovic ganhar, ele vai quebrar o recorde. Então, a gente vai acompanhar isso aí com vocês. Vamos falar também, analisar essa chave masculina e analisar a chave feminina aí que pode dar o primeiro slam em casa para Ashley Barty. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui no nosso podcast, o pessoal que tem a página no Instagram, página no Twitter, que é o Além do Tênis, Tênis Além do Óbvio. Hoje a gente vai conversar aqui com o Luiz Stivel, né? Ele vai falar com a gente um pouco da página dele, do trabalho dele, do gosto dele pelo tênis. Tudo bem? Opa, tudo bem, Diego? Muito obrigado aí pelo convite para a gente participar, né? Na verdade, a nossa página somos em 3. O Pedro, que é de Andradina, São Paulo, o Felipe, que é de Campinas, e eu, que sou meio do mundo, mas atualmente moro em Uberlândia, né? Nossa página é no Twitter Tênis para Além do Óbvio, no Instagram Tênis para Além do Óbvio também, né? E no Instagram é @AlemTênis97 e no Twitter @AlemTênis. A proposta da nossa página é um pouco diferente assim das páginas costumeiras de tênis, né? A gente procura trazer histórias do tênis, né? Eu sou historiador, então eu puxo um pouco a sardinha pro meu lado. Trazer estatísticas, trazer análises técnicas e táticas, né? Também trabalhei como treinador de tênis há muito tempo, né? Fui treinador de tênis em cadeira de rodas profissional. Trabalhei com o número 1 do Brasil, com o número 2. E a gente procura ir para além dessas questões, resgatar jogadores antigos, tanto os famosos internacionais quanto os brasileiros, né? Jogadores que não são tão conhecidos do público, mas que tiveram uma importância muito grande. Temas assim mais espinhosos de tratar, como questões políticas do tênis, né? Debate da questão racial, debate da questão da inserção das mulheres, da questão da WTA, né? O que ela significa no tênis. E um foco grande também no tênis brasileiro, né? De analisar os jogadores brasileiros, de acompanhá-los ao vivo, né? De procurar não só informar os resultados, mas dar nossa opinião técnico-tática sobre os jogadores. E está sendo uma experiência muito legal, uma experiência bem artesanal, assim, né? De amigos que gostam de tênis. O Pedro é advogado, o Felipe é funcionário público, então é uma coisa bem amadora, mas está sendo bem legal. A gente começou o trabalho no meio de outubro, né? Intensificou ele agora em dezembro, né? Em dezembro a gente no Twitter saiu de 200 e poucos seguidores para quase 1.400 agora, né? No Instagram a gente já tinha 1.400 seguidores e, enfim, está sendo bem legal. Quem quiser conhecer lá, segue a gente, que puxando de novo a sardinha pro meu lado, acho que tá bem legal, assim, o nosso trabalho lá. Como professor de história, uma pessoa que adora história e acha que a história tem que ser sempre lembrada para nós, assim, eu tô falando de coração, gente, que tá escutando. O trabalho dos caras é de muita qualidade, o carinho que eles têm nas postagens, principalmente essa parte que resgata o tênis lá dos anos 90, 80 e 2000, é muito legal, porque tem muita gente que curte tênis, que gosta de tênis, que é da geração do Fedal, que é o Federer, principalmente, é o responsável por essa nova galera aí que curte tênis. Mas é muito bom rever caras do passado, Sampras, Agassi, Kafelnikov, Safin, tenistas que eles postarem algumas informações e curiosidades que eu mesmo, que sou muito ligado nessa parte de estatística, de história, não conheci. Então eu recomendo a página para vocês, curtam, compartilhem com os colegas, que além de ter toda essa parte histórica, tem análise e tem conteúdo bacana de tênis também. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus? Tudo em paz. Vamos lá. Um dos mais importantes do ano, começando aí, abrindo o ano já de uma forma extremamente polêmica,
essa questão do Djokovic, do governo australiano, se vai jogar, se não vai, se é deportado, se não é. Tá uma questão muito tensa. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir aí, tanto, né, do lado do Djokovic, quanto do lado do governo, quanto do lado do torneio, né, da questão mais, digamos, comercial, assim, do tênis, mais política. Mas também tentar trazer para vocês o máximo possível as análises, que também acho que é a parte que a gente mais gosta e que a gente sempre curte fazer. Vamos tentar aí, né, projetar um pouco do que vai ser esse Australian Open, ainda um pouco indefinido com algumas questões, principalmente essa do Djokovic no masculino, mas a gente tem muita coisa para falar do feminino, volta do Nadal de lesão, Tsitsipas também voltando de curar uma lesão, Medvedev e Zverev acho que nos melhores momentos pessoais de cada um, então tem tudo para ser um grande torneio, apesar, lógico, né, de toda a polêmica que está envolvendo o pré-torneio. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte aqui, focar tanto no tênis quanto nesse extra-quadra, e vamos que vamos. Tô ansioso aí para discutir hoje. Fala, gente, pessoas que estão conectadas no 29º episódio do Mundo do Tênis Podcast. A gente está agora na preparação para o Australian Open, o primeiro Grand Slam de 2022. Expectativas altíssimas, né? A gente vai falar muito sobre a polêmica do Djokovic, mas a gente não vai falar somente disso, né? A gente vai falar muito sobre a WTA, sobre Ashley Barty, Naomi Osaka, Gavin Muguruza e o porquê Sabalenka já aprendeu a sacar. Além disso, bastante sobre a ATP. A gente vai conversar um pouquinho com o Luiz sobre as expectativas para o primeiro Grand Slam do ano e também sobre os brasileiros, né? Thiago Monteiro, que fez grande campanha em Adelaide. Muito bem, gente. Então a gente vai começar com a polêmica aí dos últimos dias, um assunto que extrapolou as fronteiras do tênis, extrapolou as fronteiras do esporte. Foi falado por muitas pessoas no Brasil e no mundo que não são fãs de tênis, colunistas do UOL comentaram, e, na minha opinião, manchou um pouco a carreira do Novak Djokovic, né? Falando assim, a minha opinião para vocês. O Djokovic tem uma das histórias mais lindas de vida que eu já vi no esporte. Um cara que começou a carreira no meio de uma guerra étnica, no meio de um país que estava se desfazendo, de uma nação que estava se desfazendo, que era a Iugoslávia, né? A Sérvia de um lado, Montenegro ali, Croácia, a Bósnia, no meio da guerra da Bósnia, o Djokovic se forma um tenista com todas as dificuldades financeiras e logísticas que poderiam se ter. Faz a formação dele e no meio ali do começo ele entra numa fase difícil para você ser ídolo, porque você tem dois expoentes que mudaram a história do tênis, Nadal e principalmente o Federer. E o Djokovic, muita luta, com muita dedicação, depois de 2011 ele se torna um dos grandes da história do tênis, principalmente nos anos 2014 e 2015, quando ele ganha os dois Wimbledon em cima do Federer. A gente coloca ele ali no patamar dos dois, como um dos maiores vencedores, como um dos maiores tenistas de todos os tempos. E o Djokovic vem construindo ao longo na quadra uma das carreiras mais lindas de todos os tempos, independente de ter menos fãs ou não. Só que, desde o começo da pandemia, o Djokovic vem se envolvendo em polêmicas, né? Com a Adria Tour, com a polêmica da vacinação, com aquela questão da PTPA, com a questão da Serena Williams, de rusgas com relação à premiação da WTA e da ATP, que o ATP, os jogadores merecem mais. Então, várias polêmicas aí vazias que fazem que o Djokovic tenha alguns arranhões, mas não igual que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Eu sou totalmente a favor da vacinação, gente, e respeito quem não quer. Não concordo, mas eu respeito, né? Só que você vive num mundo, numa civilização que tem regras. Você tem que cumprir essas regras, né? Se o país em questão diz que só vai jogar quem tiver vacinado, só vai jogar quem tiver vacinado, né? Eu vejo um grande erro aí, o Matheus e o Eloy vai comentar um pouquinho mais essa parte aí, da Austrália,
Vejo um grande erro aí do Djokovic, vejo erros na parte da política da Austrália, em tudo. Só que o Djokovic deveria se preocupar com o legado que ele vai deixar para as próximas gerações. Muitos tenistas jovens que estão aí são fãs do Djokovic, né? Gostam do sérvio. E muita gente que gosta do tênis gosta também do sérvio. Pode gostar mais do Federer, mas gosta também do Djokovic, porque quem é fã de tênis, quem é fã verdadeiramente de tênis, admira o sérvio na quadra. Não tem como não admirar. Né? Você pode não gostar dele como pessoa, mas o que ele joga na quadra é ele se admirar. Então é aquela coisa que, assim, eu não sou fã dele, mas eu respeito, né? Tem várias. Eu, por exemplo, gosto mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo, mas eu respeito pra caramba o que o Cristiano Ronaldo faz. Então eu vou perdendo esse sentimento que eu tenho pelo Djokovic de respeito e admiração. Isso não é arranhão como a PTPA, isso não é arranhão como a questão da Adria Tour, isso é mancha. Isso aí vai ser escrito na história daqui 20, 30 anos, quando as pessoas forem ler. Vai ver um cara que foi egocentrista, vai ver um cara que foi só queria enxergar o seu próprio lado, vai ver um cara que é anti-vacina, vai ver um cara que está envolvido com políticos na Sérvia com negócios assim duvidosos, para não dizer mais. Então essas questões aí deixam o Djokovic, mesmo que ele tenha mais slams do que o Federer, mesmo que ele tenha mais semanas, mais recordes, mais finals, se ele vinha ganhar mais finals, com a imagem manchada. A carreira não é só dentro da quadra, não é só o que você conquista dentro da quadra. Ela é um todo, o legado. Daqui 100 anos, os nossos filhos, os nossos netos vão falar de Roger Federer. Então eu fiquei, a gente fez um space falando disso também, e eu fiquei muito decepcionado. E para mim, decepcionar com algum esportista é difícil. Eu vou falar um esportista lá, o Lance Armstrong do ciclismo, que era uma baita história de vida também, e teve o caso do doping. Eu me decepcionei muito, eu me senti enganado, porque quando tinha a volta da França, eu torcia muito para esse cara ganhar. Torcia demais para ele ganhar. Então eu me senti enganado, entendeu? E algo similar acontece comigo agora com relação ao Djokovic. O Djokovic para mim não é o meu tenista favorito, certo? Mas eu admiro o que ele joga dentro da quadra, eu fico feliz por estar vivendo essa época, né, que ele joga, e isso me deixou, esses acontecimentos me deixou chocado e perplexo. Eu, se fosse ele, teria a hombridade de ir embora, né? Não é só um slam, é só um torneio, fosse embora, não deixar essa situação chegar nesse ponto, que seria mais uma atitude de homem do que de egoísta. E vocês, Eloy e Matheus, o que vocês acham aí? O Luiz também vai falar um pouco do Djokovic também aí, comentar com a gente. Olha, eu concordo, né, com acho que 100% do que você falou. Acho que o sentimento é muito esse mesmo, de uma decepção. Lógico, eu sempre, né, falando por mim, eu sempre tive um pouco de pé atrás, né, com o Djokovic por conta disso, né? Sempre bati nessa tecla, mas eu considero que eu sou um cara chato, assim, exigente com essa parte extra quadra, né? Que eu acho que é o que diferencia, não, muitas vezes um jogador de um atleta. É realmente, né, o que você também enxerga daquele cara como ser humano, o que ele leva adiante, o que ele constrói e deixa para o mundo como um legado, um aprendizado. E realmente, né, o Djokovic tinha tudo para ter, acho que a história mais incrível de todas. Nada assim, acho que apaga tudo que ele construiu dentro da quadra, e nem toda essa história de vida dele, né, desde garoto até virar um tenista profissional e conquistar tudo que ele conquistou. A questão que acho que a gente tem que focar mais e debater é assim, as escolhas que ele faz e os posicionamentos que ele toma. Por um lado, assim, é uma coisa que eu li, acho que não lembro se foi no texto do Sareta, mas, né, me fez refletir um pouco assim a respeito de que, pelo menos, e acho que isso é muito válido, ele é um cara que o que ele defende, o que ele acredita, ele defende, né? Assim, né? O que ele defende como um ideal, né? Ou como aquilo que é verdadeiro para ele vai até o final. Então, acho isso, assim, digno, respeitável, mas ao mesmo tempo,
eu acho, né, que isso não dá o direito de a gente achar que liberdade é você fazer o que você quer. Que liberdade, né, é só porque eu acredito em uma coisa, eu tacar meio que o foda-se para outras coisas que talvez sejam maiores ou mais importantes do que a minha crença, entende? Então, nesse caso, eu acho que ele extrapolou um pouco, entende? Né? Acho que ele passou do ponto nessa questão de defender né, de acreditar numa coisa e ir com ela até o final, ok. Se você acredita nela até o final, então não tente, né, burlar as regras, né, do país vigente ali do torneio, né, ou as regras sei lá, né, da OMS, a recomendação, né, não regra, mas da OMS, entende? Né? Acho que ele como número 1 do mundo e como, né, o que ele representa para o tênis e para o mundo, ele acaba perdendo chances, entende? De ajudar, de construir algo assim, né, legal para outras gerações, porque ele acaba tomando algumas escolhas e posições que sempre puxam para baixo, entende? Né? Sempre colocam ele num lugar de vítima. Ele é, né, sempre uma vítima. Acho que a família dele também acaba fortalecendo isso com muitas especulações e afirmações que eles fazem na imprensa, né? Sempre tentam enaltecer ele como um coitado que deu certo. E não é, sabe? Ele tem um nível cognitivo, intelectual muito acima da média, né? Um cara totalmente fora da curva em várias coisas. Então, assim, ele tem a capacidade de saber e ter consciência de que naquele lugar era obrigação estar vacinado para participar do torneio. Se ele sabia disso, por que ele entrou, né? Por que ele viajou até lá mesmo assim e forçou a barra, entende? Aí você já vê que, né, lógico, o interesse dele é óbvio, porque realmente é o slam mais fácil dele vencer, onde ele é mais favorito, onde ele venceu mais vezes, e no momento, né, acho que talvez também que tá bem propício para ele. Então, lógico, é totalmente compreensível que ele esteja fazendo todo esse movimento, mesmo sabendo da regra da Austrália, que para entrar no país tem que estar com a vacina em dia do Covid. Mas é esse tipo de coisa, assim, que eu particularmente não gosto muito, não concordo muito, que existem coisas que estão acima de nós. Por isso que a gente até comenta da questão do egoísmo, né? Então, a saúde pública está acima do que eu quero ou do que eu gosto. A lei de um país está acima do que eu gosto, do que eu acredito, né? Acho que as federações, né, também foram um pouco fracas aí na ATP, né? Não sei se a WTA, lógico, não tem a ver, né, com o masculino, mas se ela soltou alguma nota, também opinando a respeito, mas meio que deixaram, né, a Austrália se virar, ver o que o governo decidia, e o Djokovic do lado dele, assim, foi tentando, foram dando corda, ele foi tentando, foi arranjando aqui, uma audiência aqui, enrola aqui, né? Eu não sei, e não vou entrar nesse mérito, assim, se ele foi tratado com questões de forma desumana no hotel ou não foi, se ele forjou o teste de Covid ou não, porque tudo aí entra no campo da especulação, né? Vamos lidar só com o que a gente sabe que é um fato. Ele sabia que tinha que tomar vacina para entrar no lugar. Mesmo assim, ele foi até lá, tá forçando a barra até agora para participar de um torneio e provavelmente ele vai ser autorizado só porque ele é número 1 do mundo. Ou seja, nesse caso, aí a minha crítica é muito mais no governo da Austrália, que eu acho que eles perderam uma chance maravilhosa de ensinar isso pro mundo. Ou seja, que, né, ser número 1 do mundo, ter status, ter poder, vale menos do que a lei e a regra de um país, ou a saúde pública de um país, a saúde, né, ou as questões que o país leva como regra, como lei, entende, né? O tenista não é maior que a modalidade. Um cidadão não é maior que a sociedade inteira, entende? Então, nesse caso, acho que, né, se a Austrália deportasse, né, ou assim, negasse a entrada dele, né, eles estariam ensinando um pouco isso pro mundo, e num momento que o mundo tá precisando muito disso, porque tá todo mundo muito egoísta, todo mundo só querendo levantar bandeira, brigar, né, ficar tretando em rede social, e todo mundo acha que sabe de tudo. Tá chato pra cacete, sabe? Aí tem uma situação dessa, eu acho que a Austrália perdeu a chance, né, não sei, né, ainda tem chance deles tomarem essa decisão, mas acho que seria um aprendizado muito grande nesse sentido, assim, mais humano e profundo da coisa, que é isso, que
Djokovic não é maior que nada nem ninguém, e nem deveria ser, né? Ele tem todos os méritos por tudo que ele conquistou, ele é maior e mais relevante que os tenistas, quase todos, dentro da quadra, como tenista, mas não como ser humano. Como ser humano, ele tem que ser julgado com as mesmas leis para todo mundo, ele tem que seguir o mesmo protocolo que todo mundo, a mesma regra de saúde que todo mundo, né? Então, porque se abre exceção para ele, deveria abrir para todo mundo também. Aí começa a surgir, né, colocações de tenistas menos ranqueados já reclamando que para eles não foi o mesmo tratamento. Aí, né, eu vi um discurso do pessoal, mas ele é número 1 do mundo, então ele conquistou esse privilégio. Não. O privilégio dele como número 1 do mundo é dentro da quadra, que ele já tem, né? Que ele entra de bye nos torneios, tem sempre chave mamata, joga sempre nos melhores horários, tem todo, né? Tem à disposição uma série de regalias, hotel é sempre o melhor quarto, então assim, ele já tem os privilégios dele como tenista. Mas eu realmente acho, né, que lógico, muitos tenistas vêm se posicionando. Achei uma das colocações do Nadal bem coerente, né? Que ele falou, né? O Djokovic sabia que teria que tomar vacina, então ele não é bobo, né? Não é bobo nem nada. Então ele tem que arcar com as consequências da escolha dele. E é exatamente isso, gente, né? O ser humano tem que aprender a arcar com os limites, entende? E com as regras, né? A gente não tá acima de nada nem ninguém. Então, se você quer, né? Se você acredita numa coisa, beleza, você quer ir com ela até o fim? Vá lá. Mas aceite que ela terá consequências, que, né, nada é de graça. Então, no caso do Djokovic, eu acho realmente que ele passou do ponto e que sim, ele deveria sofrer um pouco alguma das consequências aí. E acho até que, né, que os tenistas, as federações tinham que ser um pouco menos medrosas, assim, sabe, né? Tá todo mundo não querendo manchar a modalidade, aí tá todo mundo meio quieto. Um tenista ou outro vem falando, mas né, acho que daria para ter uma discussão muito mais profunda sobre isso e muito mais séria. Mas todo mundo tá tentando se respeitar, até também porque não vale a pena ficar julgando o Djokovic, porque acho que no lugar dele, todo mundo gostaria de disputar o torneio, todo mundo ia querer, entende? E ele tá no direito dele de querer ou não tomar a vacina, de concordar ou não com a vacina. Beleza, é problema dele. A questão não é porque ele acredita nisso que ele pode burlar a regra de um país ou que ele tem que ser tratado com exceção por ser número 1 do mundo. Aí eu já não concordo. Falou bem, Eloy. Agora a questão mesmo é o que gira isso tudo, né? Porque ele só bastava alguma coisa, se vacinar. Ele não se vacinou e causou isso tudo. Mas além disso, também tem algumas outras atitudes. Por exemplo, ele falou que ele positivou no dia 16, que só recebeu o resultado no outro dia, mas mesmo assim ele não cancelou a agenda, mesmo tendo feitas, mesmo sabendo que outras pessoas deram positivo, e mesmo positivo ainda deu uma entrevista para a equipe, o que me deixa muito inculcado em relação a ele, sabe? Quais são as atitudes dele como o principal tenista do mundo? O cara faz um negócio desse. Mas além disso, chegou na Austrália e errou no formulário, é uma mentira, e também é um crime. Em momento nenhum ele se portou devidamente como influenciador, como número 1 do mundo. E me preocupa como que o tênis vai estar sendo visto. A Austrália falhou. A Austrália ela deveria ter usado ele como exemplo para todos os outros. E aí o quê? Abriu agora uma série de críticas do Herbert, da Vodachova, e de outros meninos. Então é bastante complicado isso tudo. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante para o tênis e para ele, que é o seguinte: o que a gente está falando e o que a gente estaria falando se não tivesse acontecido isso. A gente está falando aqui da questão da vacina, né, da questão da postura muito ruim dele, da postura muito ruim do campeonato, postura muito ruim da Austrália. E o que a gente estaria falando se tudo isso não acontecesse era o Djokovic, ele está jogando o torneio para quebrar o recorde, para ser o melhor da história, né? Para de vez sepultar isso, porque ele já tem os melhores números, só falta ele ficar isolado no número de Grand Slams, né? E isso está sendo deixado de lado, né? Então ele deu um tiro no pé muito grande, né? Ele jogou essa oportunidade no lixo, porque isso vai ficar menor, né? Ele ganhando num torneio vai ficar uma mancha, né? Ele vai ser o melhor da história com um asterisco,
se isso acontecer, né? Acontecendo isso ou não, né? Ele é um cara hoje que as pessoas têm mais... Ele já tinha uma certa aversão e hoje as pessoas têm mais aversão dele do que o apoiam, né? No mundo afora, né? Então, para ele foi péssimo, né? Assim, sobre a questão da política por trás disso, né? Porque isso é essencialmente uma questão política. Todo o pessoal já falou o mais importante, mas uma outra coisa que vai ficar marcada é que ele se tornou hoje o nome mundial do negacionismo, né? Ele é a principal figura do negacionismo hoje no mundo, né? Hoje você pensa numa referência, vai vir o Djokovic na cabeça, né? Não à toa, todos os políticos de extrema direita do mundo, né, estão colocando o Djokovic como um mártir da luta deles, né? Da questão da liberdade e tal, ainda que essa liberdade seja só uma máscara que eles vestem para justificar as posições injustificáveis para mim, né? Porque eu sou da linha que algumas coisas são discutíveis, né? Outras coisas, elas passam do limite da dignidade da humanidade. Uma delas é essa questão da pandemia, né? Eu acho que você não deve ter o direito de não se vacinar, né? Porque isso implica na vida de outras pessoas. Porque a liberdade de uma pessoa, ela vai até a liberdade da outra, né? O limite da liberdade é o limite da liberdade do outro. E ele quebrou isso, né? E o negacionismo quebra isso. Além disso, eu acho que a repercussão com os jogadores está sendo muito ruim, em geral, né? Muitos estão calados, mas aos poucos vão havendo manifestações, né? O Tsitsipas se manifestou hoje, e eu achei muito boa a postura dele, né? Que ele disse que o Djokovic está fazendo os outros tenistas de idiotas, né? Porque todo mundo teve que seguir uma regra e o Djokovic tem uma regra própria para ele, né? Foi, nas palavras do Tsitsipas, né? O Thiago Monteiro, que é exemplar como sempre, teve até uma matéria na BBC sobre ele, né? Sobre ele criticando o Djokovic, criticando a posição, colocando a posição dos jogadores que não são os jogadores do holofote, né? Porque o Thiago Monteiro é um jogador muito bom e uma pessoa brilhante, né? Então vale a pena quem quiser conferir aí essa matéria da BBC sobre o Thiago Monteiro se posicionando a respeito disso. Por fim, eu acho que o Djokovic jogando o torneio fica um significado político muito ruim. Um dos outros 3 companheiros aí falaram sobre a questão do mau exemplo, né? E eu vou um pouco além, assim, eu acho que é uma vitória da barbárie do mundo contra a civilização, né? A gente quebrou os contratos civilizatórios mínimos, assim, né? E essa entrada do Djokovic na Austrália, da maneira como ela foi, da maneira como ela está sendo, é isso, é uma vitória da barbárie, né? É uma quebra de limites que tem repercussão mundial, né? Porque um dos assuntos mais falados do momento, inclusive, é o Djokovic. Enfim, eu acho que minha posição sobre esse assunto é essa. É um debate que tem que ser feito. Muito chato para a gente do tênis ter que falar isso, porque a gente queria estar debatendo outras coisas, a gente queria estar debatendo as qualidades técnicas do Djokovic, se ele de fato é o melhor do mundo ou não, e eu acho que ele é o melhor tenista que já pisou numa quadra de tênis, mesmo ele não sendo meu predileto, para mim isso é inegável, né? Eu queria estar debatendo isso, né? Mas infelizmente a gente está debatendo a posição do Djokovic e a posição da Austrália, e o torneio ficou menor, né? O torneio vai ser em torno do Djokovic, né? Tudo vai ser, todos os outros feitos vão girar em torno de quem derrotou o Djokovic, ou se o Djokovic ganhou, né? Dos jogadores que possivelmente vão boicotá-lo. Enfim, assim, todo mundo só teve a perder. Ele, o torneio, os outros jogadores, a Austrália, né? Foi um perde-perde. Muito bem, Luiz, grande opinião. Então é o que fica, né? O legado do Djokovic aí para os tenistas e para a civilização, né? Igual você falou, é uma mensagem
negacionista que reforça o negacionismo, reforça o que eu também penso que está errado. Muita gente, infelizmente, concorda, né? A gente vive tempos aí sombrios na nossa civilização, na civilização no mundo geral, e essas atitudes aí de uma pessoa que deveria mostrar exemplos por estar no patamar que ela está, mostrando coisas assim erradas e sujando um pouco não só a sua história, mas respingando nos outros tenistas no tênis em forma geral. A gente vai falar um pouco agora da chave masculina. Tivemos o sorteio nessa madrugada aqui no Brasil, né, na quinta-feira lá na Austrália, e um sorteio que eu digo que para vocês que a gente tem um vencedor, mas tem uma armadilha para esse vencedor aí. Medvedev, na minha opinião, tem o caminho mais tranquilo, porém ele tem uma R2 que, se o tenista que ele vai enfrentar na R2, que é o Kyrgios, tiver a fim de jogo, tiver motivado, tiver ali com a plateia, que é australiana, do lado dele no momento todo, pode ser um jogo duro para o Medvedev. O Kyrgios, ele está numa fase da carreira dele que a gente não sabe do que ele vai vir. Ele pode estar desinteressado, não jogar nada, ele pode fazer uma grande partida, porque tênis ele tem para isso. Embora eu acho que o melhor dele já passou. Ele não se dedica fisicamente, ele não se dedica taticamente, ele não se dedica mentalmente para o esporte. Mas se ele estiver motivado a derrotar um provável campeão, um tenista que pode ser o número 1 do mundo, ele pode fazer um grande jogo de R2, ele vai jogar livre, leve, solto ali, se ele passar da primeira rodada. Então o Medvedev, na minha opinião, é o principal favorito, é o tenista que vem galgando a passos largos para ser o próximo número 1 do mundo, né? Ganhou torneios importantes em 2019, ganhou torneios importantes em 2020 e principalmente em 2021 chegou ao seu primeiro Grand Slam. Então o Medvedev está aí com uma carreira sólida nas últimas 3 temporadas e é merecedor se conquistar esse Grand Slam e alcançar o número 1 do mundo. Lembrando que são poucos tenistas que foram número 1 do mundo numa quantidade. Então o Medvedev, na minha opinião, ele tem tudo para ser aí um pouco tempo o maior tenista da história da Rússia, também passando o Kafelnikov e passando o Marat Safin. Pode conquistar o segundo Grand Slam dele, o Australia Open, né? Repetindo o Marat Safin e repetindo também o Kafelnikov, que foi campeão em 99, e alcançar o número 1 do mundo. A gente não sabe ainda se o Djokovic vai ser deportado, mas tem grandes chances aí de alcançar o número 1 do mundo, esse posto, que é um feito muito importante para um tenista. Não é o meu tenista preferido, o Medvedev, mas ele tem 2 fatores que no tênis moderno conta muito: consistência e mentalidade. Ele tem uma consistência que se aproxima de tenistas como Nadal e Djokovic. Ele pode jogar de forma intensa ali por 3-4 horas e tem uma mentalidade que arrasa grandes jogadores jovens. Ali acima não consegue competir com ele, muito pelo esse aspecto mental, né? Na parte física, o Medvedev vai bem, tá melhorando alguns pontos negativos do jogo dele, como seu backhand, que é tenebroso no ponto de vista prático, e é um tenista que sabe jogar ali nos pontos grandes, joga com frieza, joga com dedicação. Então eu acho que é o favorito, né? Eu torço muito por uma final entre Medvedev e Zverev. O alemão não teve o caminho mais fácil, pode ter Nadal nas quartas, Djokovic numa semi e Medvedev numa final, que são adversários dificílimos para ele. E o Medvedev e o Zverev, ele tem uma coisa que joga contra ele, a estatística. Ele tem aí número, ele é zerado contra tenistas que estão no top 10 em Grand Slam. A gente vê o Medvedev aí em Finals, Olimpíadas e Masters, um leão, e em Slam, numa fase ali derradeira, ele não tem números ainda que jogam a favor dele, embora já tenha feito final no US Open, semi Roland Garros, né? Ainda não tem números sólidos ali, mas é o tenista mais preparado entre os tenistas que não tem Grand Slam a conquistar um Grand Slam. A gente vem falando, para mim o melhor tenista do ponto de vista técnico dessa geração, né? Vem jogando, surgiu ali junto com o Kyrgios também, só que ele é muito dedicado, embora tenhamos algumas polêmicas aí também do Zverev, ele é muito dedicado à carreira, muito dedicado a vencer e merece também. Eu torço muito, eu sempre falo que o tênis masculino ele precisa de rivalidades. Ele é importante as rivalidades mais do que o feminino para ele se manter forte.
E eu torço muito para uma final. Eu gostei muito do jogo do Finals, do Zverev. Na semifinal ele ganhou do Djokovic, o Djokovic jogando bem. E quando o Djokovic joga bem, com intensidade, a vitória do tenista ela é mais valorizada. O Zverev, ele na final não teve o saque ameaçado, ele sacou muito bem. E esse ponto que eu falo para vocês é um ponto que faltou a ele no jogo na final contra o Thiem. Ele foi melhor contra o Thiem em muitos momentos dos jogos, chegou a abrir 2-0, mas ali o saque nos momentos principais deixou ele na mão. Então ele vem melhorando nesse ponto. O saque dele, o primeiro saque, o segundo saque, tem muito aspecto emocional nele para ele não fluir, e eu acredito que o Zverev está pronto para ganhar um Grand Slam, mas ainda acho que o Medvedev está um ponto acima e o Medvedev vem faminto aí para conquistar. Torço muito para essa final, é um tiratema que a gente quer ver da final do Finals, da temporada do ano passado, e seria aí um tenista querendo ganhar um segundo Slam, querendo ser número 1, contra um tenista que é tecnicamente o melhor da sua geração, dentre os jovens, tirando as feras, claro, querendo ganhar o primeiro Grand Slam. Então eu gosto muito. Tsitsipas para mim é uma incógnita. Eu não acho que ele vai muito longe. Eu acho que tenistas como Alcaraz, ali acima, vão fazer um grande torneio. Eu não confio muito no Tsitsipas. Eu acho que ele vai vir melhor para a gira de Saibro, né? O Rafael Nadal, ele fez o que eu esperava dele, ganhou o primeiro torneio em Melbourne no ano, mas acredito que o Nadal chega na segunda semana, mas não evolui a partir daí. Ele não está pronto ainda, mas a gente pode dizer que o ponto positivo dele é que ele está melhor. Ele pegou 3 tenistas lá no torneio, teve um bye, teve um hatch, pegou 3 tenistas que ele pegaria numa primeira rodada de Grand Slam, então não dá muito para contar, o copo é meio cheio e meio vazio, mas ele ganhou, isso ajuda bastante na confiança. Então eu espero o Nadal forte, sim, na temporada, mas no Saibro, acho que a Australia Open ele vai até onde ele pode ir. Se ele for até as quartas de final, eu já considero um grande resultado, né? Mas é o Nadal também que está relaxado, né? É o Nadal que vai jogar solto, e é o Nadal que quem for enfrentar os tenistas grandes pode sofrer problemas sim com o espanhol. Então na chave masculina eu espero isso. Falando do Djokovic na quadra, seria muito, para mim, se ele jogar, a gente tem essa possibilidade ainda, seria muito inacreditável se ele, depois de toda essa polêmica que afetou ele do ponto de vista psicológico, afetou também do ponto de vista físico, que você, para jogar um Slam, a Copa do Mundo, você precisa de preparação adequada, horários e tudo, você não pode se estressar, principalmente os grandes, tem um staff que não deixa o tenista ali se estressar com assuntos externos, o tenista tem que estar focado naquele objetivo, ele tem que estar com o mental tranquilo, porque são partidas que podem durar 3-4 horas, maratonas às vezes, então ele tem que ter uma preparação mental e tem que ter uma preparação física, e esses 2 pontos foram afetados no Djokovic com toda essa história toda. Seria inacreditável para mim, mas eu fico com o pé atrás, ele conseguir ganhar esse Slam, né? Lógico que tem pontos positivos, é a quadra que ele mais venceu na história, é uma quadra que ele conhece cada centímetro ali, é uma quadra que ele já saiu de buracos contra o Thiem, contra Nadal, contra Murray, ele já conseguiu reverter grandes jogos, fez grande história ali, desviou o foco, né? A gente não tá falando mesmo do 21º Slam, de uma coisa que seria extraordinária, que quase aconteceu no US Open, a gente tá falando de aspectos que a gente não gostaria de discutir, mas é isso, eu coloco o Djokovic como terceiro favorito, não vou dispensá-lo, não vou falar que ele não vai ganhar, porque ele é um cara talhado a ganhar grandes torneios, mas eu não coloco ele por esses aspectos que eu comentei como o principal favorito. Acho que vem muito forte o que a gente já vem conversando em outros podcasts anteriores, principalmente o que a gente falou na retrospectiva do ano anterior, que assim, o masculino lógico, a gente sempre espera um pouquinho de diferença, uma oscilação aqui, outra ali, um tenista novo ali, ou algum que é top 20, mas faça uma semana mais surreal para tornar o torneio mais interessante, assim, né? Como justamente teve Alcaraz recentemente, Tsitsipas em Roland Garros, que não é tanto surpresa, mas que chegou muito perto, né, de vencer o primeiro Slam da carreira ali. Medvedev já estava beliscando e conseguiu, mas
é um pouco chovendo molhado, né? O torneio masculino é sempre mais previsível. Eu concordo, né, com a grande maioria do que você colocou. Acho que realmente o Nadal, ele mostrou um tênis, até me surpreendeu positivamente, assim, achei que ele até jogou bem nos jogos que eu vi, principalmente contra o que é Ruusuvuori, não sei se pronuncia assim o nome dele, mas que também vai ser, esse moleque vai ser bom, hein? E acho que ele vai longe, e o Nadal teve um jogo duro ali com ele, mais disputado, teve reviravoltas no meio do jogo, né? Então mostrou que, assim, o mental tá em dia, o físico tá bem melhor, mas acho que ele tá sem ritmo suficiente, confiança suficiente para ganhar um slam, ainda mais vindo dos resultados que ele teve no ano passado, e para piorar a situação, o piso em si, que eu acho que é um piso em que ele não vence mais slam. Acho que as chances dele são realmente, ele tem que investir tudo no saibro, talvez beliscar uma coisinha ali, né, no Wimbledon ou US Open ali no final do ano, se a chave abre, um tenista ali ou outro não participa, acho muito, muito, muito difícil. Eu iria realmente para essa mesma linha de Djokovic, Medvedev e Zverev, mas eu já coloco o Djokovic como favorito independente do que aconteceu, porque na minha opinião ele se alimenta disso, ele usa né, essa questão da galera hatear ele ou de torcer contra, né? Ele se alimenta dessa coisa. Então, né, acho que ele tem gana de provar, né, que ele é o cara, que mesmo se torcer contra ele vai lá e ganha porque ele é o melhor. Então, né, ele me lembra um pouco o Cristiano Ronaldo nesse sentido. Então, eu acho que vai depender muito de como ele encarar essa situação toda, e mais do que isso, né, que é uma coisa que acho que a gente viu em alguns torneios, até em Roland Garros, principalmente lá, que ele vira e mexe, ele reclama, né? Ele fala disso nas coletivas, então você vê que é uma coisa que incomoda ele, que é o fato da torcida se posicionar contra ele durante o jogo, né? O declarar muita torcida contra ele em algum momento do jogo, ele se incomoda, principalmente se for com o Nadal do outro lado, se é o Tsitsipas lá em Roland Garros, ele se incomodou, o Medvedev no US Open ele também falou a respeito. Então, assim, vai depender mais, acho que, de como o público vai lidar também com a situação. A gente não sabe, né? Eu vi algumas notícias, né, que tem uma porcentagem muito alta dos australianos participando de enquetes na internet e tudo mais, falando, né, que são contra a entrada dele, que, né, queriam que ele fosse deportado. Então, assim, vamos ver como o público na quadra vai reagir caso ele participe do torneio, né? Acho que se o público vaiá-lo, por exemplo, ficar falando besteira na orelha dele no meio do jogo, sabe? Ficar criticando, sempre colocando para baixo, aí eu já acho que ele não vence. Mas se ele usar toda essa questão a favor dele mesmo e o público ficar mais neutro na quadra, aí eu acho que ele continua sendo favorito normal. Todas as chances do mundo, ainda mais com a chave teta que ele pegou. Pegou uma chavezinha bem tranquila, bem de número 1 do mundo. Inclusive, né, a chave do Nadal é duríssima, é dificílima. Então acho que isso também corrobora com o que a gente estava conversando, que muito difícil o Nadal vencer esse torneio. Chegar nas quartas de final tem que estar bem feliz. O Murray, a gente já não espera, né, que vença um slam, mas é um tenista super importante, mas também pegou uma chave difícil. Acho que a rodada 1 dele já é uma bucha. Vai pegar o Basilashvili, que ele acabou de ter uma batalha de 3 horas em 3 sets, imagina em 5. Então, assim, o Murray é aquele cara que, vale a pena todo mundo assistir, ele vai dar o sangue, ele vai lutar até o final, e ele pode sim chegar, não sei se na segunda semana, mas ele pode avançar umas 3, 4 rodadas, e assim, vai ser muito legal de acompanhar. Acho que todo mundo tem que aproveitar enquanto ele tá no circuito, porque ele simboliza, né, a modalidade, assim, essa questão da luta. Medvedev tem uma boa chave, mas é como você colocou, depende dessa rodada com o Kyrgios. O Kyrgios ama esse tipo de situação, vai estar jogando em casa, com toda essa questão de Djokovic, é um cara que o Kyrgios sempre pegou no pé, então, assim, acho que ele vai estar com um ânimo maravilhoso para esse torneio. Então é bem possível que ele complique para o Medvedev, mas depende mais do Medvedev do que do Kyrgios, entende? O Kyrgios a gente já sabe que ele pode aprontar das dele. Se o Medvedev estiver na mesma toada que ele vem do US Open do ano passado, ele passa, talvez com dificuldades, mas passa.
E vamos ver, né, como que ele avança. Acho que o segredo do Medvedev é ter uma boa primeira semana para ganhar confiança para a segunda, entende? Acho que se ele sofrer muito na primeira, quando chegar na segunda e começar a pegar os tenistas ali mais top 10, não sei se ele vai conseguir chegar, né, tão bem assim. Mas se ele tiver uma boa primeira semana, se ele vence esse jogo do Kyrgios e pega uma moral ali, acho que ele chega muito longe. Tem todo o potencial para isso. Mas eu não sei, né? Eu já falei isso no ano passado. Eu tô com o sentimento que o Zverev vem esse ano pro primeiro slam. Ele vem do Finals, vem das Olimpíadas, ele é copeiro, né? Ele é o imortal das Copas, ele joga bem nesse tipo de situação. Ele já tem um aprendizado, né, daquele US Open que ele levou a virada do time, ele já tem, né, já passou por altos e baixos, acho que ele tá um pouco mais maduro, tá no momento bom, com as coisas externas mais em dia, mais em ordem. Ele é um tenista que eu acho muito perigoso, a chave dele é boa, né, não é a mais fácil, mas é regular, e ele tem tudo para chegar na segunda semana com boas chances. Vai depender daquela velha história que todo mundo sempre fala do Zverev, né, que ele não pode ficar jogando 5 sets toda hora, né? Ele é um tenista que precisa estar com o físico e a mente em dia, economizados para a segunda semana. Vamos ver como é que ele se comporta em relação a isso e o saque dele, né? Como é que vai estar. E o Tsitsipas realmente, sim, voltando de uma lesão, né? Ele vem jogando, mas não vem tendo nenhum resultado muito expressivo. Acho sim que ele sentiu muito lá a época e o que aconteceu em Roland Garros, se perdeu um pouco depois, mentalmente, né? Acho que deu uma baixa assim, de atitude, de energia nele. Não sei, né, se ele já vem tão forte assim logo para esse torneio. Também concordo que ele é um tenista para chegar longe e para disputar Roland Garros. Ali eu acho que ele é perigosíssimo. Mas no masculino não adianta, eu realmente acho que vai ficar entre Djokovic, Medvedev e Zverev. Caso o Djokovic não participe, aumenta um pouco mais as chances até de tenistas, né, realmente aí, que estão Nadal da vida, assim, né, acho que arrabiá-las para todo mundo, tá? Acho que todo mundo vem babando caso o Djokovic não participe, mas vou considerar que ele vai participar e colocar ele como favorito, junto com Medvedev e Zverev, todos na mesma prateleira. Eu acho que o pessoal falou já, acho que um pouco tudo que tem que falar sobre os grandes jogadores, né? Sobre os jogadores favoritos. Eu só discordo um pouco do Nadal, eu acho que nunca dá para descartar o Nadal, né? Sempre que a gente descarta o Nadal vem e queima a nossa língua, né? Então a gente tem que ser muito criterioso. Criterioso não é a palavra, a gente tem que ser muito cauteloso quando fala do Nadal num Grand Slam, né? E eu queria trazer uma outra curiosidade. O Murray, ele tá 3 anos e meio fora do top 100. E a última vez que ele entrou em quadra como top 100, ele era o número 1 do mundo. Né? Um negócio muito louco, né? De pensar. Ele se lesionou em Wimbledon 2017 como número 1 do mundo. E ele voltou exatamente um ano depois como 146 do mundo. E desde então ele nunca voltou ao top 100. Ele beirou o top 100 em julho de 2021, no ano passado. Que ele chegou a 102, né? Mas top 100 mesmo ele não voltou a ser. Ele tem a chance de voltar a ser agora em Sydney, se ele for campeão. Sobre a análise da chave, eu queria focar um pouco nos brasileiros, né? Eu acho, começando pelo Thiago Monteiro, acho que ele tá jogando muito bem. Ele fez algumas mudanças na pré-temporada que foram nítidas nesse começo de temporada dele, né? Ele tá sacando muito melhor. Antes desse jogo contra o Moté, que o Monteiro jogou um pouco abaixo que ele vinha jogando, ele estava com a média de mais de 10 vezes por jogo, né? Que é uma média assim, de grandes sacadores. Ele está usando mais os ângulos, né? Tanto no saque aberto, na desvantagem, né? No 30-40, no 40-30, no vantagem a favor, no 30-15, daquele lado ali. Quanto ele tá usando mais os ângulos na direita, né? Que no caso o forehand dele, né? E ele acrescentou essas coisas no jogo dele. E eu acho que ele
pode ir bem, né? Ele tem uma primeira rodada acessível contra o Benoit Paire, que está numa péssima fase, e eu acredito que o Monteiro tenha muita chance contra ele. E uma segunda rodada é contra ou Dimitrov, ou um qualifier, ou um lucky loser, né? Que ainda não foram sorteados. Dimitrov também não vem numa grande fase, né? Ele tá a 28 do mundo, se não me engano, mas já há algum tempo assim que ele tá bem oscilante. Então eu acho que o Thiago pode surpreender, quem sabe fazer uma terceira rodada, né? Eu acho que ele tem totais condições para isso, e ele demonstrou isso nesses 2 torneios que ele disputou, que ele ganhou do Monfils, né? O Monfils, apesar de ter desistido do jogo, o Thiago teve o controle do jogo, né? Poderia até ter matado o jogo em 2-0, né? O primeiro set estava muito para ele. E ele enfrenta, assim, na quadra só o problema crônico que ele tem na devolução, né? Até acho que se não fosse esse problema crônico, ele seria top 50, né? Porque o resto tá tudo ali, né? Ele joga muito bem os games de saque, durante as trocas ele é muito competitivo, né? Mas a devolução, principalmente na quadra rápida, deixa ele um pouco vulnerável ainda. Os outros brasileiros nas chaves masculinas são os duplistas, né? O Melo e o Dodig são bem perigosos, estão bem nesses torneios preparatórios. O Soares e o Murray não estão lá essas coisas, mas já foram campeões do Australian Open, né? Mas não acredito que eles devam ir muito longe, né? Mas dupla é sempre muito incerto, instável, né? Tem campeões, tem surpresas o tempo todo, né? Mas eu tô interessado mesmo, de verdade, na dupla do Rafael Matos com o Felipe Merigene. Não acho que eles tenham grandes chances de serem campeões ou chegarem muito longe, mas eu quero ver o que eles podem fazer. Eu acho que é um desafio ali, para eles medirem o nível deles. O Rafael Matos venceu a primeira de Grand Slam dele em Wimbledon, né? Contra uma dupla ao lado do Monteiro, contra uma dupla cazaque, que tinha um Bublik, inclusive. Depois perderam na segunda rodada. Ele vem bem nos ATPs, né? Nos Challengers ele já dominou bem. Então eu acho que é um desafio interessante para ele. E eu aposto bastante no Rafael Matos na dupla. Eu acho que ele pode ser um top 10 num espaço aí de 2 anos, porque ele joga muito bem dupla. Ele não é um daqueles duplistas que vai para o circuito de dupla só porque foi mal nos Challengers, no Future, né? Ele tá ali muito porque o jogo dele é muito de duplista, né? Muito ângulo, muita defesa, cruza muito bem a rede, a exemplo de como faz a Luiz Stefani, né? E por fim, eu queria pegar um pouco na questão dos negros nesse torneio, né? Eu torço muito pelo Aliassime, né? Eu acho que assim, é muito legal ver um negro campeão de Grand Slam de novo, que não acontece desde 83, né? Com o Yannick Noah em Roland Garros. Eu acho que o Aliassime tem um potencial muito grande. Ele não tem jogado o potencial máximo dele, porque eu acho que a questão das 8 finais que ele perdeu pesa muito nas costas dele, deixa ele um pouco amarrado. Ele não é aquele tenista tão solto que ele era quando surgiu lá no Rio Open, mas o potencial tá ali. Ele fez semi de Grand Slam recentemente no US Open e ele tem todas as condições de surpreender, né? Talvez não chegue para ser campeão, mas não é uma carta fora do baralho. Jogou muito bem a ATP Cup, né? Então eu quero ficar de olho no Aliassime. E voltando só sobre a questão dos negros, né? Eu torço muito pro Aliassime ganhar, não só esse, como os outros futuros, porque os negros, né, no masculino, o que demonstra um pouco o que é o tênis pro negro, o racismo estrutural no tênis, né? Eles têm muito pouco espaço, né? Porque desde das categorias de base, eles têm mais dificuldade de ganhar de ganhar patrocínios. Já no circuito profissional, eles também têm uma dificuldade um pouco maior de chegar nos torneios, porque
eles são vistos como algo estranho por ali, né? Então seria muito interessante ver de novo um negro chegando longe nos slams, sendo campeão, né? O último foi o Yannick Noah, como eu falei. Os últimos 2 finalistas foram o Tsonga no Australian Open de 2018 e o Malivai Washington em Wimbledon 96, em que ele perdeu por Richard Krajicek, né? Que o Krajicek tinha ganhado nas quartas do Sampras de 3-0, a única derrota do Sampras em Wimbledon durante os 7 títulos que ele teve, né? Ele só foi voltar a ser derrotado em 2001 pelo Federer, né? E depois ele perdeu pro George Blast em 2002, no último ano de carreira dele, também suíço. E o único outro negro a ser campeão de Grand Slams na era profissional foi o Arthur Ashe, né? Que ganhou os outros 3, né? O Australia Open, US Open e o Wimbledon, quando os 3 eram jogados na grama, né? Então são 4 títulos só de negros, e seria muito legal ver o Aliassime sendo campeão e se tornando número 1 no futuro, sendo o primeiro negro número 1 da era profissional. Porque o Ashe, ele pegou pouco do ranking, né? Ele jogou era profissional, mas o ranking da ATP ele já era veterano, né? Quando ele começou. Então seria muito interessante. Então minha torcida vai bem pro Aliassime. E também quero ver o Murray, o que o Murray pode fazer, né? O Murray solto na chave é um perigo. Eu acho que ele não tem físico para aguentar o torneio inteiro, mas ali na primeira, segunda, terceira rodada, se ele for, ele pode fazer um pouco de estrago. Eu queria só dar um focozinho potenciais surpresas, né? Que já vai entrar no assunto, mas potenciais surpresas tem além do Aliassime, que o Luiz falou, também tem o Yannick Sinner, que jogou muito bem na temporada passada. Tem o Casper Ruud, que ganhou 5 títulos em 2021. E tem o Carlos Alcaraz, que fez um ótimo US Open, um jogador que é sensacional, um jogador de alto nível, e que podem sim chegar longe nesse torneio agora. E terminando esse assunto da ATP, a gente vai começar a falar sobre o WTA agora, né, Diego? Preciso fazer uma pergunta para você rapidinho sobre o masculino. Quem que você acha aí que pode ser, na sua opinião, um azarão aí, uma surpresa nesse torneio masculino? A gente fugir um pouco desse óbvio aí que é Djokovic, Zverev e Medvedev. E aí, sim, né? Sinceramente, eu acho que sim, né? Eu acho que desse que eu citei é o que melhor feita os grandes disputas, né? E eu acho que o desempenho dele, o nível dele, a forma como ele se põe dentro da quadra, independente da partida, eu acho que pode acontecer dele ganhar esse Slam em México, né? A Itália voltar a ganhar um. Então vamos falar do Australia Open 2022 na chave feminina, analisar a chave feminina aí, que tem a Ashley Barty como a principal favorita, né, número 1 do mundo, vai jogar em casa, pode ganhar o 3º Grand Slam dela, o primeiro na Austrália, né, nunca ganhou em casa, ganhou Roland Garros e ganhou Wimbledon, e quem sabe aí ela pode ganhar. Temos também a Naomi Osaka, atual campeã, né, voltando aí aos poucos, ainda bem que a Osaka tá voltando, ou alguma surpresa, podemos ter aí uma surpresa como o Garbiñe Muguruza. Então a chave, ou quem sabe uma Rybakina, uma Ana Konjuh, que o Matheus vai falar depois, o que ele acha aí. Luiz, eu vou começar com você então, o que você acha que pode acontecer aí na chave feminina do Australia Open? A WTA tá muito interessante, né, porque os torneios estão muito abertos, né, você nunca abre uma chave da WTA e fala, ó, tem 4 favoritas e são essas, né. Mas eu acho que a Barty é a principal favorita ao título esse ano. Ela já vem fazendo bons Australian Open, né? Ela fez uma quartas, a última ela fez uma semi, e ela tem jogado bem na Austrália, né? Ela ganhou a Adelaide 2 vezes, e esse ano ela ganhou sobrando e jogando muito tênis, né? Inclusive ela tem um tênis fantástico, né? É um tênis que ninguém joga mais no masculino, exceto o Federer, e muito menos no feminino, né? Que é um tênis de variação, tênis tático, tênis
de muitas subidas à rede, né, de muito slice de esquerda, de jogadas assim muito bem pensadas. Ela corta muito a tática, né, das adversárias, porque ela se adapta muito às adversárias. Eu vi o jogo dela com a Swiatek, né, o Swiatek, que é uma jogadora muito agressiva, né, que precisa de muito ritmo, e a Bart, ela arrebentou o ritmo da Swiatek, né, da Swiatek. Depois da Bart, eu acho que não tem uma segunda favorita. A Osaka, que possivelmente enfrenta a Bart, é sempre uma possibilidade, é a atual campeã do torneio, mas vem voltando de problemas de saúde mental, né? Não está na plena forma física, mas não dá para ser descartada, né? A Sabalenka, que é a número 2 do mundo, está muito mal, né? Ela já jogou 2 partidas esse ano e fez 40 dupla faltas, né? 18 num jogo e 22 no outro, né? A ponto de estar sacando por baixo no final do último jogo, né? Tem até uns vídeos dela aí que vale a pena ver o saque, desesperador. E como na chave feminina, como que é o feminino de azarões, né? Azaroas, né? Enfim. Azarencas, né? Eu acho que a Swiatek é uma, que joga um tênis muito solto. A Raducanu, eu não vejo como potencial candidata ao título, porque ela ainda está passando pela turbulência de ter ganhado um Grand Slam muito jovem e muito inesperado, né? Ela tomou 6-0, 6-1 no preparatório que ela jogou, mas se ela tiver bem, resolver jogar tênis, ela atropela, porque ela joga muito tênis, né? Muito, muito tênis. Eu acho que se ela colocar tudo em ordem, a casa, ela é a futura número 1 do mundo, né? Ela é tecnicamente perfeita, né? Tem uma das direitas vai ter uma das melhores direitas da história do tênis feminino, junto com a da Serena. E o resto é surpresa para todo lado, né? O título pode cair na mão da Muguruza, pode cair na mão da Konvitek, pode cair na mão de uma Jabeur, por exemplo, né? Tênis feminino é isso, né? O que o deixa muito, muito interessante. E para finalizar, a Bia, né? Falar um pouco sobre a Bia. Eu acho que a Bia, ela tá fazendo um caminho certo, que ela mudou, ela fez um ajuste no jogo dela. O ano passado ela estava jogando muito conservadora, trocando bola, baseado em regularidade, que não é o estilo dela, né? Mas ela fez isso, deu certo, voltou pro top 100, mas ela viu que ali nos grandes torneios, continuar assim não dá. Então, nos últimos torneios que ela jogou, tanto no final do ano passado, como esses primeiros torneios, ela já veio com uma proposta mais agressiva, né? Que é como ela jogava de 2007 e 2019, nos melhores anos dela. O jogo contra a Bencic, ela foi pro saque, né? Ela arriscou a direita, ela foi para as bolas, né? Não, o resultado, apesar de ter sido um placar largo, o jogo em si foi interessante para ela, porque ela conseguiu executar bem em alguns momentos. Eu acho que tende a não colher resultados no começo, mas ela tá fazendo o que tem que ser feito, né? Porque para jogar nesse nível mais alto que ela quer, ela não dá para uma jogadora de 1,85m, que é mais lenta, igual ela, ficar passando bola, né? Então, e ela tem uma chave que é razoável, assim, né? Ela pega na primeira rodada uma qualifier, e na segunda rodada, caso ela passe, ela pega a vencedora do jogo da Halep. A Halep ganhou um torneio recentemente, dos preparatórios, também não é uma candidata ao título sempre, mas ela vai pegar uma Halep que ainda é ganhável, né? Se ela passa da primeira rodada, a Bia, né? Porque ainda é uma jogadora que tá voltando, que ninguém sabe como tá. Então acho que a Bia pode surpreender, tal como o Thiago aí, de fazer de repente uma terceira rodada.
né? Eu tô com uma expectativa boa para os dois brasileiros, né? Nas duplas, a gente não sabe se a Bia vai conseguir repor a parceria dela com a Podoroska, né? Ela já saiu a chave dupla, vocês sabem dizer? Ainda não vimos. Como teve lugar na chave com a Podoroska, e a Podoroska machucou, ela tem direito à reposição, né? Mas eu não sei se ela vai conseguir essa reposição nas duplas. Mas as duplas, a única coisa para lembrar é que a Luísa Stefani não vai jogar, o que é uma pena, né? Porque a Luísa é a jogadora de duplas desse circuito mais interessante, né? Ela joga o jogo antigo, né? O big game, o saque voleio, o tip and charge nas devoluções, a invasão de rede, as duplas que não têm sido muito interessantes de serem assistidas, a Luísa prende atenção nas duplas, né? Então é só lamentar que ela não vai estar na chave, né? Torcer para ela voltar o mais rápido possível para a gente poder torcer e assisti-la. Então, Matheus, o que você espera aí que vai acontecer na chave feminina? Você acha que a Rybakina tem chances? A Konyu tem chances? Olha, a Ana Konyu, eu poderia responder racionalmente ou inclusive. Eu responder racionalmente, a chave dela é um pouco complicado logo com a Shelby Rogers na primeira rodada, então acho que ela deve chegar na segunda semana, mas tem um pouco de dificuldade. A gente tem duas grandes favoritas para o torneio. A gente tem a Osaka, que é bicampeã da Cup, que é gigantesca, e tem a Ashley Barty. E engraçado, né, que as duas caíram no mesmo lado da chave e podem se cruzar nas etapas finais, já que a Naomi Osaka não jogou boa parte do ano passado por conta de problemas mentais, psicológicos e também físicos. E agora elas chegam como as grandes favoritas para o torneio. E aí a gente tem uma Barty que é super favorita, que está jogando o melhor time da vida, mesmo voltando de lesão. Ela já foi bem Adelaide. E tem a Osaka, que também foi bem, mas teve um problema estomacal e desistiu do torneio em Melbourne. Mas ela já está começando a ganhar um ritmo. Quem sabe do poderio da Osaka na quadra Rod Laver, na quadra central do Australian Open. Ela sempre funciona muito bem. A gente tem outras meninas também, tem a Garbiñe Muguruza, acho que pode ser contada como uma das favoritas. A Iga Swiatek, eu acho que é uma grande oportunidade para chegar no Grand Slam na Rade. E a rainha das duplas faltas, a Aryna Sabalenka, que a gente não sabe o que a gente vai ver dela. Se a gente vai ver a Sabalenka que é número 2 do mundo, ou se a gente vai ver a Sabalenka que fez uma dupla faltas na semana passada. Ou seja, não dá para saber ainda, a gente precisa saber. E a gente pode ter alguns destaques, tem a Chave, tem a Leila Fernandes, tem a Helena Rybakina. A Rybakina é uma jogadora interessantíssima. Para quem não conhece a Helena Rybakina, ela é uma casaca, né, que tem uma direita muito forte, que ela é muito equilibrada, sabe? E está crescendo bastante. Ela deve ser uma das surpresas da chave feminina. Talvez que a título seja um pouco demais, mas a gente sabe que na WTA, né, no circuito feminino, nos grandes planos, a gente nunca pode contar realmente com nossas prospecções, né, as perspectivas. O que pode acontecer de uma menina como a Helena Rybakina, que está numa grande discussão, fica o quê? Então, se eu fosse colocar hoje uma favorita, é a Ashley Barty, e outra é a Naomi Osaka, que vão se enfrentar no oitava de finais, caso as duas acertem. E eu colocaria um pouco mais atrás ali a Iga Swiatek junto com a Garbiñe Muguruza. Um pouco mais atrás eu colocaria a Azarenka Kerber e Sabalenka. Vai depender um pouco delas. A gente pode ter a surpresa tanto da Helena Rybakina como até mesmo da Konyu, né? Mas também tem os ouvintes que estão na frente. E também tem as dicas que a gente geralmente esquece, mas que também se posicionam muito bem. A Vitória Azarenka. Então, é um torneio que eu acho que vai ser bem determinante para a gente saber o que vai ser da temporada toda. A gente sabe que o esporte tem muito emocional, mas como o Luiz tinha falado aí, quase 40 duplas faltas em 2 jogos. O que está acontecendo com a Sabalenka? Acho que nem ela sabe o que está acontecendo com ela, né?
Pois é. Eu ia te falar exatamente isso. Eu acho que ela não sabe. E para piorar a situação, pelo que a gente acompanha assim nas redes sociais dela, na imprensa, ela tá lidando com isso assim como se fosse nada, né? Tá fazendo piada, tá levando na brincadeira, lógico. Talvez seja uma tentativa dela de não dar muita ênfase para isso, né? Tentar deixar de lado e passar por cima da questão. Mas é muito complicado. Eu lembro até hoje também, né? Não sei quem acompanhou na época, de um jogo que o Davydenko tava com um problema também no saque e ele tava jogando contra alguém grande, ou o Federer, o Nadal, o Djokovic, alguém assim. E também ele cometeu 1 milhão de duplas faltas e o Dácio Campos nos comentários até falou, ele falou, nossa, ele já devia estar tentando sacar por baixo, porque não tá dando, né? Tá impossível dele acertar saque, era uma dupla falta atrás da outra. Então assim, e no torneio seguinte, logo depois, ele já tava, né? Já tinha resolvido a questão do saque. O saque, né, gente, não lembro quando trabalhei com grandes treinadores que eles sempre falavam, né, que é o primeiro fundamento do tênis que desaparece quando o tenista não tá bem emocionalmente, não tá bem de cabeça. Então a Sabalenka eu vejo muito isso, que já vem numa sequência, na verdade, né? O finals dela foi pífio, horrível. E o US Open mesmo, da época ali do US Open pra cá, ela não vem bem, vem jogando mal, parece, né, totalmente sem foco no tênis, né, tá em outro planeta. Então eu realmente também não tô esperando muito dela. A Osaka, eu gosto, né, não vou arriscar muito dizer, não, como que ela vai estar, porque depende demais, né, do trabalho psicológico e físico que ela fez ao longo desse tempo que ela ficou afastada. A gente tem que, né, ver na prática para avaliar se ela realmente se recuperou, como é que ela tá, se ela tá bem, se não tá. Acho que é um torneio bom para ela, porque traz uma confiança de volta, já né, digamos, um lugar familiar, assim, para ela. Acho que ela pode ir bem, sim. Mas eu achei a chave dela um pouco complicada, achei a chave dela difícil. Né? Não acho que é tão simples. A chave dela fica dura, na verdade, a partir da terceira rodada, né? Que ela pegaria provavelmente a Bencic e logo na sequência a Barty. Então, assim, só aí eu já acho uma pedreira absurda, né? Eu acho que a Barty hoje é mais preparada e tá num momento melhor que a Osaka. Se rolar esse confronto, eu iria de Barty, então já acho que a Osaka não vai vencer. A Raducanu tem uma primeira rodada com a Stephens, que é perigosíssima. Acho que é o jogo mais... tem que chamar mais atenção de primeira rodada, tanto no masculino quanto no feminino. E pode dar muito, muito ruim, assim, pode facilmente a Stephens ganhar. Então já a Raducanu já, né, outra possível favorita já cai por terra. Eu acho que esse torneio ele me chama um pouco a atenção, assim, para uma possibilidade grande de chegar longe, a Sakkari, Halep, a própria Swiatek. Mas lógico, a Barty eu ainda acho ela bem favorita, assim. Eu acho que a Raducanu tá passando por um momento de transição. Ela ganhou um Grand Slam quando ninguém esperava, quando ela era uma juvenil se transformando numa tenista profissional. Então é normal um pouco de deslumbramento, um pouco de muita mídia em cima de você. Do dia pra noite você tem o mundo inteiro ali querendo te conhecer e tudo. Então é normal, e é bom que ela perca mesmo neste momento, ela saiba lidar com isso. O Guga passou por isso em 98, né? Para que ela volte e conquiste aí mais torneios. Não é fácil a carreira profissional, ainda mais quando você ganha um Grand Slam adolescente. O Matheus, eu queria te perguntar, assim, me dá um nome, vamos ver se você vai cravar. Não é que você acha que vai ganhar, é diferente do palpite que a gente vai falar daqui a pouco. De uma zebra, assim, de uma tenista aleatória, igual Krejcikova, que possa, igual Raducanu, que aconteceu em 2021, que você acha que possa ganhar o Australian Open, assim, quando estou falando de Krejcikova e Raducanu, que ninguém esperava, foi ela e ganhou. Se você fosse apontar um nome de uma tenista aleatória, quem que você apontaria? Se eu fosse falar uma tenista bem aleatória mesmo, a Marta Kostyuk, da Ucrânia. Ela que essa semana até foi bem Adelaide, ela perdeu da Rigal.
né? A Galf é outro nome que a gente tem que observar bem, mas bem aleatório mesmo, que a gente pode esperar coisas boas da marca Kostchuk, que caiu no lado bem legal, né? Um lado que tem como principal cabeça a Badosa que sabe que é, de alto nível. Mas a gente pode ter uma marca Kostchuk passando. Também tem outra menina que eu acho que pode chegar longe, que é o nome da menina? A Daria Kazatkina. Que está voando recentemente, foi muito bem nessa semana, eu acho que pode chegar longe. Além do mais, das meninas que a gente já está acostumado bastante, e tem duas jogadoras que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma é a Diane Paris, que ganhou o WC do torneio. Ela é uma jogadora bem legal mesmo, de se acompanhar. Tem crescimento, o que é muito importante. Além dela, a gente tem outra menina que a gente tem que ficar atenta, que é uma tal de Belinda Benetti, a Benetti, que foi campeã olímpica e que está voltando a jogar em alto nível, e ninguém fala muito, olha, está na chave da base, da Osaka, não vai longe, também pode chegar longe e pode surpreender todo mundo. Queria saber do que o Matheus tem de projeção para Kvitova, Sakkari e Halep no momento atual. Vou começar com a Sakkari, sabe? A Sakkari, ela tem uma chave boa, que pode ser bom e pode ser um problema. A gente sabe que a Sakkari geralmente cresce contra grandes jogadores e às vezes com jogadores mais de ranking inferior acaba sofrendo um pouquinho. Eu acho que pode ser uma bênção e um problema, né? A Sakkari, ela já estreia com a Tayana Maria, a alemã, depois ela enfrenta a vencedora de Alexander Sajnovic em uma qualifier, e a cabeça de chave mais próxima dela é a Verônica Kudermetova, né? A questão da Sakkari é muito de lua, saber a semana que ela vai estar e jogar. Ela é uma excelente jogadora, mas eu percebo que na hora H a Sakkari tem pegado um pouquinho, tem perdido algumas partidas que ela ganharia normalmente. Acho que ela pode fazer um pouco mais. A Simona Halep, eu gosto muito da Halep, eu já falei isso com vocês, inclusive. A Halep, se ela jogar tudo que ela sabe, ela chega na final. Basicamente isso. Mas ela ainda está se recuperando, e por ela estar se recuperando, eu não coloco tantas expectativas. Embora eu acho que a chave dela é até de certo ponto positiva, porque ela estreia contra a Magdalena Frey, a polonesa, e depois pode enfrentar a Beatriz Haddad-Maia. A gente sabe que a Bia, mesmo com o crescimento dela, não é jogadora que a gente fala assim, nossa, é top, ele não é top. E a cabeça de chave mais próxima dela é uma Raducanu, que está numa fase ruim, né? Está numa fase ruim. Então, ela pode avançar, a Contavia tá do lado dela também, e a Sabalenka é consistente. Então a gente pode ter uma Halep sim na final. Acho muito mais provável a Halep ir para a final do que a própria Kvitova, porque a Kvitova ela tem tido alguns problemas, principalmente em slam. Ultimamente ela não tem jogado bem, diferente da Halep, que ficou fora por conta de lesão. Muito bem, gente. Então chegamos aí na parte dos palpites. Eu vou ler rapidamente o que o pessoal colocou antes da gente dar os nossos palpites, né? Palpites do Australia Open feminino. Vinícius colocou Bart, Pedro colocou Bart, o JR, nosso amigo Jonassi, colocou Muguruza, o Wendel Osaka, Pierre Sabalenka, o Lucas colocou Halep, o nosso querido amigo Fredão, lá direto do Canadá, colocou a Bart, a Sviontek foi o Henrique que colocou, Francisco Bart, Renan Sakkari, Felipe, nosso amigão Felipe Silva, que fez o grupo do WhatsApp, é Muguruza, o Fábio Bart, o Biel colocou a Kazakhtina, palpite bom aí, e o Maciel, nosso amigo Maciel das estatísticas, colocou a Bart, né?
Vou pegar aqui o do masculino. O Matheus vai falar daqui a pouco. O Felipe colocou o Medvedev, o Wendel Djokovic, o Vinícius colocou o Zverev, o Pedro Medvedev, o Balto Antônio João Dato Nadal, o Vinícius colocou Djokovic, o Fred protestou, não colocou ninguém, o JN Medvedev, o PR o Medvedev, o Lucas Medvedev, o Nadal, o Marcel colocou o Nadal, o Biel Nadal, o Henrique colocou o Sinner, também um palpite diferente, o Francisco Medvedev, o Renan colocou o Rublev, o Fábio colocou o Zverev e o Júnior colocou o Djokovic. Então, poucos palpites aí pro Djokovic. Agora vamos aos nossos palpites tão esperados. Palpite, vamos começar pelo masculino, que a gente começou pelo masculino hoje. Eloy, quem que você acha que ganha o masculino Australia Open 2022? Zverev. Vou falar o meu. Vou no óbvio aí no masculino, Medvedev. Acho que Medvedev ganha o Australia Open de 2022. Vamos para o feminino. Eloy, quem você acha que vai ganhar o feminino do Australia Open 2022? Eu vou de Bart pela razão, pelo racional, e Halep pelo coração. O coração meu seria Kvitova, mas eu acho que não vai acontecer, né? Mas eu também vou seguir você. Acho que a Bart tem a grande oportunidade de ganhar em casa. É difícil jogar em casa, ela joga melhor fora. A quadra de hard é uma quadra onde ela tem algumas vulnerabilidades. Na hora que precisa acelerar mais ali, ela pega um pouco nisso. Ela tem um jogo vistoso na variação, no mudar os golpes ali, mas às vezes numa quadra de hard tem dias que precisa bater forte e não é o ponto forte dela, né? A Osaka nesse quesito ela é melhor que ela, mas ela tá num nível tão bom, uma confiança tão boa, que ela pode ganhar aí o primeiro Grand Slam dela em casa, o terceiro na carreira. Então eu também vou de Bart. Masculino e o feminino. Masculino primeiro. No masculino, meu palpite é o Daniil Medvedev, o russo, um grande jogador. Eu acho que ele vem numa fase boa e muito por conta de tudo que aconteceu com o Djokovic. O Djokovic, não sei se ele vai estar tão preparado mentalmente para aguentar as 2 segundas de slam se não vaiar toda a partida. Acho que isso vai ser uma questão a se tocar. Já no feminino, meu palpite é a Naomi Osaka, que já está acostumado com a quadra, que joga muito bem na Austrália. Eu percebi na expressão corporal dela no torneio de Melbourne que ela também está em alto nível e que pode fazer muito mais ainda. É uma jogadora incrível. A gente sabe que o favoritismo está dentro de Bart e Osaka, né? Mas para mim, a jogadora que tem condições de jogar 2 semanas consecutivas equilibrado e bem na Austrália, eu acho que é a Naomi Osaka. Muito bem, então palpites dados, vai começar aí o primeiro Grand Slam do ano na Austrália, a gente vai acompanhar, prontos aí para virar, como dizia o Paulo Creto, nação zumbi, porque a gente troca o horário, são 13 horas de fuso, ainda bem que temos aí uma rodada de manhã, né, que é a rodada noturna na Austrália, então dá para acompanhar um pouco mais os jogos, né, a gente vai estar acompanhando principalmente nas redes sociais, a gente retomou em 2022, pessoal, as redes sociais, estamos postando com mais frequência, a gente agradece demais, a gente cresceu mais ou menos do último episódio para esse, mais ou menos 200 seguidores, a gente está investindo bastante agora nas redes sociais, então siga as nossas redes sociais, tem informação a todo momento que a gente está postando, se tiver alguma dúvida, querer saber mais um pouco de tênis, a gente responde com o maior carinho, o Twitter @tênis e podcast e o Instagram Mundo do Tênis Podcast, né, a gente vai acompanhar aí. No próximo episódio, que a gente vai ser o episódio número 30, a gente vai falar do pós-Australia Open, né? Vai ter uma convidada muito especial, a gente está fechando com ela, uma pessoa que entende, uma moça que entende muito de tênis, né? Uma pessoa bem, bem simpática que vai participar com a gente. Quando fechar, a gente vai anunciar nas nossas redes sociais, mas vai ser um episódio bem legal. E a gente volta então com esse episódio 30 depois do Australia Open, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem com Deus.